Então vamos lá, para a gente explicar, para o Beckler explicar exatamente o contexto dessa saída quando duas partes queriam o acordo. Vamos entender o que aconteceu nesses últimos dias no cenário da Liga Espanhola, que o cenário externo acabou influenciando também um cenário interno que não era dos mais fáceis, como o Beckler vai explicar a partir de agora. A galera pode deixar o like, se inscrever no canal. Beckler, explica para a gente, porque depois de 17 temporadas, com os dois querendo o acordo, Barcelona e Lionel Messi, ele se viu obrigado a sair do Barcelona? Então, a resposta mais fácil é de que existe um fair play financeiro na Liga, existem limites salariais e que o Barcelona não tem o dinheiro hoje suficiente para que esse limite salarial dele seja mais alto, que ele possa inscrever um jogador como o Messi, ainda que o Messi tenha aceitado uma redução de mais de 60% do salário. Não é que ele não ia receber os outros 40%, ele ia receber, os 60%, né, porque ele ia ganhar 40%, ele ia receber a prazo, era o acordo que o Barcelona tinha com o Messi. O Barça teve, segundo o João Laporta disse hoje mais cedo, o presidente, um prejuízo na última temporada de 490 milhões de euros. Vezes 6, dá 3 bilhões de reais, é o prejuízo que o Barcelona teve na última temporada. A coisa é tão ruim que de todo o dinheiro que o Barcelona ganha, de toda a sua receita, 110% dela está comprometida só com salários. Ou seja, se o Barcelona ganha 100 milhões, ele tem 110 milhões para pagar de salários. Incluindo o Messi. Incluindo o Messi. Tirando o Messi, segundo o Laporta, é 95%. Então, se tira o que o Messi custa, ainda assim é praticamente todo o dinheiro, todo centavo. O Messi é só 15% da folha do... Da receita total do clube. Tá bom. O Messi é 15% do orçamento do Barcelona. Tá. Então, 95% de tudo que o Barcelona ganha, ainda que não tenha o Messi, é só para pagar salário. Dizem que, assim, no máximo, estourando, se você é um clube que administra mal, você tem que estar em 70%. O Barcelona estava em 110%, agora vai para 95%. Esses caras são muito amadores, né, velho? O que acontece é o seguinte... Se eles conversarem com alguns dirigentes brasileiros, eles podem gastar tranquilamente 250% do orçamento. Tranquilamente. Eu vou te falar, o Vasco e Botafogo... ninguém liga. Exatamente. Vasco e Botafogo estão com chai aí, Cano aí, muitas dívidas, não tiveram que se desfazer dos seus grandes jogadores. Exatamente. Barcelona deu um show. E é equivalente, né, Casimiro? Sim, é exatamente equivalente. Então o que acontece é o seguinte, antes da pandemia, o Barcelona estava ganhando 1 bilhão de euros por ano, mas estava gastando mais de 950 milhões. Então, assim, ganhava uma grana absurda, mas gastava absurdo igual. Acontece que veio o problema do coronavírus, a receita caiu muito e a despesa continuou lá em cima. E gerou uma crise que o clube está, assim, nesse ponto. Então, a Liga tem esse fair play financeiro e fala, cara, Barcelona, você tem que me passar quanto você ganha. Quanto você vai arrecadar esse ano? Vamos arrecadar X. Cara, então você não pode gastar mais do que isso. Aí o Barcelona, mas tem o Messi inscrever. Não pode. E o João Laporta admitiu hoje, ele não disse que a Liga está errada. Ele falou, tem uma regra, nós fazemos parte da regra, nós assinamos para fazer parte da regra e nós concordamos com a regra. A gente queria que flexibilizasse? Queria. Não foi possível, então realmente a gente não tem o que fazer. Tem, assim, para aprofundar um pouquinho mais, tem uma outra regra, como que o Barcelona poderia fazer para inscrever o Messi. É uma regra que chama 4-1. A cada 4 euros que saírem, um pode entrar. Então, quando o Barcelona vender jogador, economizar salário, fazer o que seja lá que for, e que saírem 100 milhões de euros, o Barcelona pode inscrever 25 milhões de euros mais de salário. Então, se o Messi vai ganhar 40, ele tinha que se desfazer de 160 milhões de euros. Ficou uma coisa impossível. Como eu disse no início, não é que o Barcelona chegou a um acordo com o Messi, o Barcelona chegou a 2 acordos com o Messi. Ele fez um primeiro acordo para o Messi receber em 5 anos e não seria possível. A Liga disse que pelos limites e tal não dava. O Barcelona fez um segundo acordo de manter um salário de jogador por 5 anos e para ele jogar só 2, porque o outro acordo ia ser que ia ser um contrato de 2 anos de duração e depois o Barcelona ia pagar mais 3. Ia ser um contrato de jogador de 5 anos e também não foi possível. E segundo o Laporta, eles chegaram a apertar as mãos. Messi e Laporta apertaram as mãos, está feito. E aí depois era se entender com a Liga. Não se entenderam com a Liga, e aí o Barcelona jogou a toalha. Por que o Barça joga a toalha no dia 5 de agosto e não no dia 31, que é quando fecha a janela de transferências? Por respeito ao Messi. Para dar ao Messi também 25 dias para ele negociar um outro contrato, para ele ir atrás das propostas que vão chegar para ele, etc. e tal. O que a gente tem de informação é que o Messi não negociou com ninguém enquanto estava negociando com o Barça. Não fez leilão. Não escutou nenhuma proposta, não abriu nenhum envelope, porque a gente está falando da declaração do Guardiola. Se o Guardiola soubesse que o Messi ia ficar no mercado, não tinha contratado o Grealish. Foi o que o Guardiola até deu a entender na declaração dele.
Cara, o Messi estava tão fechado com o Barcelona que o pai do Messi nem foi lá no City e falou assim, cara, dá uma segurada porque isso aqui pode dar ruim. Nem fizeram isso. Estavam certos de que ele ia ficar no Barcelona, a ponto de não deixar os outros clubes de sobreaviso de que ele podia ir para o mercado. E acabou que foi o que aconteceu. O Messi ainda não se pronunciou. Segundo algumas pessoas que falaram com o entorno dele e tal, ele estava em estado de choque. Ele não acreditava no que estava acontecendo, de que a coisa tenha chegado nesse ponto. Mas também começaram a fazer perguntas para o Laporta hoje, assim, olha, mas ele não podia ceder mais, ele não podia fazer, por exemplo, receber na primeira temporada 5 milhões, e a partir da segunda, quando vai voltar o público, vai ter mais ingressos, vai ter mais receitas e tal, e a partir da segunda receber mais, o Laporta falou, cara, ele fez mais do que a gente imaginou que ele podia fazer. Ele fez, assim, não dá para, segundo, assim, portas para dentro pode ter sido outra coisa, né? Mas de portas para fora ele fala, ele fez mais do que a gente imaginou que ele podia fazer, ele cedeu mais do que qualquer um cedeu, porque o Barcelona está negociando com os outros jogadores redução salarial também, e a gente chegou no limite do que a gente achava razoável pedir para ele. Então, assim, o Barcelona teve uma hora que ele falou, nós pedimos até mais do que a gente achava que era correto pedir, e ele aceitou. E ainda assim saiu, então não tinha mais o que fazer. Tinha que jogar a toalha, porque a última administração do Barcelona deixou a coisa tão feia, um prejuízo de 500 milhões de euros só nessa temporada, fora da última, que não tinha para onde correr. Assim, deixa eu tirar mais uma dúvida antes da minha manchete. Porque eu ainda não consegui entender tudo. Desculpa, é que eu sou meio burro mesmo. O Beckler, o que tem a Superliga a ver com a história? Então, tem a ver a Superliga e tem a ver com o que a gente tinha colocado de aspas antes do Laporta dizendo que não quer hipotecar o clube por 50 anos. Porque o que acontece? Barcelona e Real Madrid querem, quanto antes, poder jogar menos jogos por La Liga e mais jogos pela Superliga. Mais jogos interessantes da Europa. Porque para eles a Champions também, como na primeira fase do ano passado, que o Barcelona jogou contra Ferencváros e Dinamo de Kiev, interessa pouco que você tenha... O Barcelona ano passado jogou Ferencváros, Dinamo de Kiev, jogou 2 vezes com a Juve, tomou uma porrada, 2 vezes com o PSG, tomou uma porrada. É muito pouco interessante que na competição europeia você faça poucos jogos assim de grandes, que tem grande apelo e tal. Então os clubes querem sair dos campeonatos nacionais, ou jogar pouco nos campeonatos nacionais, diminuir a importância dos campeonatos nacionais. E qual foi a jogada de La Liga? La Liga chegou a um acordo com um grupo de Luxemburgo, que chama CVC, nada a ver com operadores de turismo, que vai comprar parte dos direitos de La Liga por 2 bilhões e 700 milhões de euros. Só que é um acordo de 50 anos. E os clubes vão receber de cara com esse acordo 270 milhões de euros. Barcelona e Real Madrid, que são os maiores e tal, pegam 10% cada um. E com esses 270 milhões de euros, o Barcelona conseguiria manter o Messi. Só que para o Barcelona ter esses 270 milhões de euros na mão e manter o Messi, ele teria que assinar um casamento de 50 anos. Ele falou, eu não me caso por 50 anos, eu vou me casando de 3 em 3, que é de 3 em 3 o Barcelona vai renovando o seu acordo com a Liga. Então, como o Barcelona quer se comprometer com a Superliga e não com a Liga, ele teve que escolher ou a gente mantém vivo o projeto Superliga, deixar La Liga e se divorciar do Campeonato Espanhol, ou a gente se casa com o Campeonato Espanhol por 50 anos, adeus Superliga, adeus jogar todo ano, não sei quantas vezes, contra PSG, Bayern, os 2 primeiros que eu citei estão fora do negócio. Jogar mais vezes por ano contra Manchester City, Manchester United, Real Madrid e tal, do que jogar contra Huesca, Getafe, Rayo Vallecano, Celta de Vigo. Essa que é a intenção deles. Barcelona e Real Madrid negaram, não vão participar desse acordo com a Liga, com essa CVC. Já tem uma informação agora de um repórter que chama Samuel... não me lembro o sobrenome dele, dizendo que a CVC vai romper com a Liga, sem a presença de Barcelona e Real Madrid. Ou seja, tem peça rodando para tudo quanto é lado, André. Que situação, hein? Eu ia falar esse negócio, porque assim, o pessoal há alguns meses, né? Olha, a Superliga, não deu certo, o negócio lá do como é o nome do Florentino Pérez, ele se deu mal e tal. Os clubes continuam insistindo nessa história, continuam. O Florentino Pérez não é sozinho o vilão, entre aspas, que todo mundo apontou. Se quiser ir para o lado do vilão, e aí cada um interpreta, são vários que tem aí. Não é só o Florentino, porque o Barcelona, ele talvez não, eu esteja simplificando algo que, talvez não, com certeza eu estou simplificando algo que é muito mais complexo. Mas o Barcelona, entre Superliga e Messi,
escolheu a Superliga. Porque o Messi você tem 2 anos, a Superliga você tem, ou simplesmente a possibilidade de ter algo diferente que não só a La Liga. Eu não estou aqui falando que errou nem que acertou. Só estou falando. Tinha um caminho. Mas para você, André, ele errou ou acertou? Foi isso que o Barcelona não quis. Mas foi isso que o presidente falou, okay. né? Foi o que o presidente falou. Nós temos aqui uma instituição de 122 anos, sei lá, que tem... E aí, cara, a La Liga está defendendo dela, o Barcelona está defendendo dele. Só que é o seguinte, a La Liga defendeu dela desse jeito, e quando Real Madrid e Barcelona não assinam, a CVC não vai fazer turismo na La Liga, né? Essa outra empresa não vai chegar lá e vou assinar. Não tá passeio, né, Luiz? Não tá passeio na La Liga. Ela só quer, é lógico, entendeu? Ela só quer se tiver Barcelona. Aliás, ela pagou 2 ponto tantos bilhões porque tem Barcelona e Real Madrid. Senão ela paga 50 milhões e um trocado. Deixa eu ler aqui a